Queridos, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, aprendendo bastante aqui com grandes homens de Deus, mulheres de Deus, com tanta experiência. Uma coisa que eu aprendi na minha vida foi a respeitar quilômetros de estrada. Eu aprendi a respeitar, porque aqui a gente tem quantos anos aqui de ministério representados pelo Zé Carlos e Angélica, Gessé e Sueli, pastor Márcio e Kelly também. Então é uma turma muito experimentada, sabe? Já passaram por muitas coisas. Hã? Ele está dizendo que chamou a gente de velho. Não é o que conforme. A Bíblia valoriza tanto, as pessoas, o cabelinho branco. Esse cabelinho branco, pastor, é bênção. É bênção. Então, mas nesse momento a gente vai contar um pouquinho a nossa história. É um pouco diferente da Melissa e do Dinho. Mas é porque aqui a gente quer que o evento seja bem completo, entendeu? Então a gente coloca um exemplo assim de um casal que já vem da bisavó, do avó. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês como é que vem a história do meu avô. Aí a gente vai ajustando. Se você estiver de um lado, dá certo. Se você estiver do outro, também vai dar certo. Tá vendo? O que a gente quer mostrar aqui para vocês é que, independente da situação, da família que você nasceu, o mais importante de tudo é que dá para você ser um ponto de corte. E aí a gente vai contar a história para vocês e vocês vão ver que a gente foi esse ponto de corte, tem sido esse ponto de corte na nossa família. E isso é exatamente para poder encorajar vocês, é para poder inspirar vocês, é para poder mostrar que realmente vocês podem decidir ter a melhor vida aqui na Terra. É uma questão de decisão, é uma questão de escolhas. E obviamente que alguém tem que trazer essa mensagem. Há alguns anos atrás, alguém trouxe essa mensagem para mim. E ali eu recebi a palavra e a minha vida começou a ser transformada. Então, eu sou o Beto, lá de Fortaleza, casado com a Nath, pai de 2 filhos, o Caio e a Ana. O Caio tem 8 anos, a Ana tem 6. E a gente, tanto a minha família como a da Nathalie, nós somos lá de Fortaleza. As 2 famílias são de Fortaleza. Nós nascemos lá. E dentro da minha família, especialmente, o meu avô já tinha passado por dificuldade no casamento. O meu avô passou por divórcio. Depois da separação, a minha avó ficou com uma depressão violenta e, infelizmente, chegou a cometer o suicídio, a minha avó. Quando o meu pai tinha saído com a minha mãe para passear com as filhas, com minhas irmãs mais velhas, pequenininha, e quando voltou, quando entrou em casa, a mãe dela, a minha avó, estava pendurada numa porta. E aí meu pai entrou, viu aquela cena, meu pai que tirou o corpo da porta. Então, separação, divórcio, depressão, suicídio, e aí quando veio para a família, para o casamento do meu pai e da minha mãe, por incrível que pareça, gente, as coisas começaram a se repetir. Separação dos meus pais, depressão da minha mãe, e graças a Deus a gente não passou pelo suicídio com a minha mãe, mas na verdade a gente ficava extremamente preocupado, e o médico que acompanhava ela dizia, vocês tenham cuidado, acompanhe de perto, porque ela tem um quadro depressivo e que ela pode cometer suicídio também. Então a gente vivia com essa atenção. Tanto é que quando eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido, eu pensei que tinha sido suicídio, porque eu acordei de manhã, na sexta-feira, eu estava com a mala pronta para ir para os Estados Unidos fazer um treinamento, e a notícia que minha irmã me deu foi que a mamãe tinha morrido engasgada com um pedaço de tapioca. E aí eu falei, não, a mamãe deve ter se matado. Eu sei que cancelei a viagem, cancelei o treinamento, fui para Fortaleza, para poder me juntar ali à família, às minhas irmãs.
E fui lá no IML falar com o médico, porque como foi dentro de casa, né, e nesse caso tem que ir para o IML para poder fazer o laudo. E aí o médico me falou, ele falou, não, Beto, foi realmente um pedaço de tapioca, era um pedaço grande, eu que fiz o exame e eu que tirei o pedaço da tapioca, ela realmente engasgou, ela não mastigou direito, e aí desceu pelas vias respiratórias e ela morreu asfixiada. E aí, isso sendo esclarecido, e naquele momento ali, eu aproveitei, né, naquele momento eu já estava firme no Senhor, naquele ano que ela faleceu, e ali naquele momento eu tive a oportunidade, foi de pregar o Evangelho. Na hora do velório dela, eu coloquei louvor no celular para poder tocar e levei uma palavra, né, uma palavra de reflexão para as pessoas que estavam ali, para poder pensar como é que estavam, né, como é que estava a vida daquelas pessoas que estavam ali, e para pensar e refletir antes de partir, né? Ou seja, não deixar para depois o que você pode fazer hoje. Então, essa situação foi acontecendo dentro da nossa família, de geração em geração. Isso é muito mais comum do que o que a gente imagina. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está cometendo os mesmos erros dos nossos pais. Porque, na verdade, aquilo ali vai sendo formado, vai sendo enraizado. Do mesmo jeito que o Dino e a Melissa pregaram aqui, mostraram pra gente que aquilo que eles cresceram vendo acontecer, aquelas 40, 50 pessoas dentro da casa do Dino, que ele cresceu vendo aquilo ali vai enraizando nele. Vai enraizando. E do mesmo jeito, aquela situação que eu cresci também foi enraizando em mim. Que que chegou na situação do divórcio, que se não der certo ali, separa, naquela situação, ou seja, a família meio detonada, que aconteceu isso comigo, ali eu tinha 14 anos quando meus pais se separaram, e junto com a separação veio crise financeira. Eu passei alguns anos sem falar com meu pai, porque minha mãe falava assim, ficou morando minha mãe, eu e minhas 2 irmãs. Aí minha mãe olhava para mim e falava assim, você é o homem da casa, eu com 14 anos de idade. Ela falava, você é o homem da casa, você não vai se posicionar não em relação ao seu pai? Ou seja, ela pegava e me colocava contra o meu pai para poder eu cobrar que meu pai pagasse pensão, que meu pai aumentasse a pensão, que o dinheiro não estava dando. E eu ficava naquela posição de ter que cobrar sendo o único homem da casa, né, com 14 anos. Diante daquela situação, eu fiquei 3 anos sem falar com meu pai. Cheguei a discutir feio com ele, desrespeitá-lo, infelizmente. Fiquei 3 anos sem falar com ele e depois foi que a gente voltou a se falar. A vida foi passando, eu tinha que tocar minha vida, estudar, trabalhar. Comecei a fazer faculdade de administração, comecei a trabalhar no banco. E diante daquela situação, teve um momento que eu comecei a ter depressão. A minha mãe com depressão dentro de casa, e eu diante daquela situação, eu tive depressão. Eu não tinha vontade de sair de casa. Não tinha vontade de ir para o banco, de ir para a faculdade, sabe? Vendo a minha mãe, ela chegou a atrofiar a musculatura porque ela não se levantava da cama. Ela ficava deitada, todas as refeições dela iam para a cama. Ela só se levantava para ir ao banheiro e voltava. Eu lembro que um dia a gente teve que virar o colchão. Porque de tanto ela ficar naquele lado do colchão, o colchão ficou fundo. E eu lembro que a gente não tinha dinheiro para poder comprar outro colchão daquele. E aí a gente virou para poder ela usar o outro lado. E aí a parte que estava baixa ficou para o outro lado, né? E nesse período que eu estava com depressão, foi quando eu conheci a Nath. Uma amiga do banco, era uma amiga em comum, que apresentou a gente no almoço, no restaurante. E aí eu conheci a Nath ali naquela situação, e ela chegou e falou assim, eu vou te ajudar a sair dessa depressão. E ela, como amiga, ela começou a me chamar para sair. Quando ela ia para algum restaurante, ela me chamava. Quando ela ia para alguma festa, ela me chamava. E ela ficava me obrigando a sair de casa. Eu não tinha a menor vontade de sair de casa. Menor vontade. Ela me ligava e falava, estou aqui embaixo, desce. A amizade foi continuando, foi avançando. E teve um dia
que numa festa que a gente foi, a gente acabou tomando um champanhezinho a mais lá, nessa festa. E aí eu peguei e disse assim pra Nath, ó. Falei, Nath, eu tava tão pra baixo que... Não tem contar, você não sabe contar essa parte. Pode só contar essa parte, não. Quando a gente chega lá em casa e diz, Natália, é o seguinte, hoje eu tô legal, vou pegar alguém. Eu digo, vixe, tá fazendo efeito, o irmão tá ficando bom. Porque a pessoa com depressão não tem tesão nenhum, né? Na vida e nada. E aí ele disse, vamos pra boate? Eu disse, vamos. Arrumei ele do jeito que eu arrumei hoje aqui, ó. Passei já no cabelo dele, arrumei ele. Aí nós vamos pra boate. Aí eu disse, rapaz, homem quando toma uma champanhezinha, ele se encoraja, né? Aí vamos lá pro camarote, que o camarote era exclusivo, a coisa ficava mais propícia. Eu preparando todo sempre pro Beto, né? Vamos pro camarote, vamos. Aí botei o Beto no camarote. Aí traz o champanhe. Aí peguei a champanhe e dei pro Beto. Toma aqui, Beto, champanhe. Aí o Beto tomou uma taça, eu tomei uma também. Ele tomou a segunda, eu tomei a segunda também. E aí eu olhei e eram poucas pessoas, e tava eu, o Beto e uma grande amiga, a Camila Tabosa, né? Eu chamava ela Tabosa, e aí tinha uma jovem senhora próxima assim da gente, né? Uma jovem senhora. Que ela já saiu, devia ter uns 35 anos. Nossa idade. A qual eu chamei ela de coroa. E aí, eu e o Beto, a gente ali com seus 21 anos de idade, e aí, de repente, quando eu vi, o Beto olhou para a coroa e começou a dançar em direção à coroa e a coroa em direção a ele. Me deu uma raiva. Deu um negócio no meu estômago, eu digo, vai prestar não. Ele vai ficar com ela. E de repente, eu olhei para ele e disse, ele é meu. Como assim? Tô há 3 meses investindo, cuidando da cabeça dele. Agora que a cabeça dele tá boa, a mulher vai pegar? Vai não, vai não. Ele é meu. Aí eu olhei pra Tabosa e disse, Tabosa, minha filha, ele vai ficar com ela. A Tabosa disse, deixa mulher, deixa ele ficar com ela. Eu disse, deixa não. Ah, mas tá aí que eu não deixo não. Me virei, eu olhei pra aquela cena. Aí ele aqui dançando. Vem cá, fica aqui. Do lado dele. Bota a música aí, coisa linda. Bota, coisa linda. Aí ele aqui dançando, né? Eu aqui dançando, eu vendo aquela cena. E a coroa aqui do lado dele dançando. Aí eles foram dançando. E foram se achegando. Aí ele tava aqui, né? E eu tava aqui desse lado, atrás dela, vendo a cena. Foi melhor. Vai, dança. E ele aqui dançando, né? Aí eu disse, meu Deus, ele vai ficar. Ia uma aproximação. Aí eu bem grandona, né? Bem grandona, aí eu olhei para aquela cena e disse, ah, não vai prestar não. Porque se eu perder para ela, eu vou ganhar para quem? Rapaz, eu dei 3 passadas, a estatura faz parte do processo. Dei a primeira passada, dei a segunda, quando eu dei a segunda, eu pulei entre eles dois e disse assim, se eu perder para ela, eu vou ganhar de quem? Aí, ó. E o susto do irmão? O susto do irmão? O irmão ia beijar outra boca. Eu já tava, rapaz, já pra... Aí o meu pai me agarra desse jeito. Rapaz, eu tomei um susto. Eu não tava esperando. Não era aquela amiga que tava me ajudando a tirar da depressão e que tava me incentivando a pegar alguém. Aí no dia que eu tomei coragem, ela não deixou, né? E aí eu sei que depois desse beijo eu falei, rapaz, eu perdi minha amiga que estava me ajudando. No outro dia de manhã que eu acordei agora, eu fiquei pensando, agora eu não vou ter nem a namorada e nem a amiga, né? Eu sei que aí a gente marcou de almoçar, eu falei, vamos almoçar pra gente conversar? Tipo assim, vamos esclarecer o que foi que aconteceu. Sem champanhe, né? Sem champanhe no juízo. Aí quando a gente foi conversar, aí eu disse assim, Nath, o que é que um homem precisa ter para que você queira namorar? Aí a Nath começou a falar, né? Preciso admirar, preciso respeitar, tarara, mas era mais admiração. Aí eu peguei, dei um chavecozinho um pouco melhor do que o do Zé, né? Que o Zé perguntou a idade, naquele chaveco. O meu eu perguntei assim, e você me admira? O meu foi um pouquinho melhor, Zé. Aí eu sei que ela olhou assim, né? Admiro. Tipo assim, um é meio fraco. Aí eu falei,
E o que, é que a gente vai fazer agora, daqui para frente, né? Como é que fica? Nós vamos ficar amigos, nós vamos namorar? Qual é a situação? Eu sei que era dezembro, já era final do ano, e eu já estava com a minha programação de Natal e Réveillon feita, e ela também Natal e Réveillon feita. Aí falou, não, vamos começar um relacionamento, vamos começar a namorar, mas agora no Natal e Réveillon eu vou para Natal, que minha família é de lá, eu vou ter que ir. E a Nath já tinha programação com a família dela. Bom, em janeiro a gente voltou, começou o relacionamento, começou a namorar, e aí as coisas foram acontecendo muito rápido, sabe assim? A gente ficou muito grudado, muito colado, e pouco tempo depois, o pai dela me convidou para poder abrir um negócio junto com ele. Aí eu saí do banco e fui abrir esse negócio com o pai dela. Comecei esse negócio, a gente morava em Fortaleza, a gente teve que mudar para Salvador. E aí, quando eu ia mudar para Salvador, aí a Nath falou, eu não vou mudar para Salvador se não for casada. Foi. O pai dela ainda disse assim, Natália não precisa casar não, minha filha, vá, faça o test drive. Olha a cabeça do pai. Vá lá, faça o test drive, se der certo, Deus, se não der, pelo menos você não casou. A Natália, não pai, não vou desse jeito, não vou de jeito nenhum. Ou a gente antecipa e casa e vai casado, ou senão eu não vou. Bom, a gente antecipou, casou e foi. Gente, eu cheguei em Salvador, 7 meses depois que a gente começou a namorar, eu cheguei igual o Zé voltando para Rondônia. Sendo que ele chegou com 3 diplomas, eu cheguei com 2, né? Eu cheguei numa cidade que eu nunca tinha ido para trabalhar com um negócio que eu nunca tinha trabalhado e agora casado com a Nathalie. Então foi assim, foi um desafio muito grande esse período. Foi muito difícil para mim porque eu não tinha realmente experiência para tocar o negócio, né? Eu até brinco com ele hoje, com meu sogro, e digo assim, sogro, não sei quem foi mais maluco nessa situação, se foi o senhor que convidou ou eu que aceitei. Eu sei que a gente acabou embarcando nessa. Pouco tempo depois, eu comecei a falar para ele, eu falei, sogro, esse negócio aqui está complicado. Era uma loja de vinhos em Salvador. E aí, a gente só tinha um varejo, não tinha um atacado. E o atacado, que era da própria marca, dando bypass em mim direto. Enfim, foi passando o tempo, eu falei, sogro, não vai dar certo isso. 2 anos depois, a gente voltou para Fortaleza. 2 anos, a gente vendeu de novo a franquia, né, a loja, para a própria marca, que a gente tinha comprado deles. E aí voltou para Fortaleza. Aí eu voltei para Fortaleza, sem trabalho, com a Nath, e para começar do zero de novo. E aí, aquela volta foi muito difícil. Isso foi em 2007, a gente voltou em janeiro de 2007 para Fortaleza. Quando chegou ali em Fortaleza, eu falei, meu Deus do céu, eu meti os pés pelas mãos aqui, fiz tudo errado, me atrapalhei, antecipei casamento, mudei de ramo, saí do banco, larguei minha carreira, ou seja, eu fiquei com aquele sentimento, né? Me atrapalhei e agora, aí na hora da crise ali, na hora da crise profissional e também na empresa com o pai da Nath, eu peguei e botei tudo no mesmo saco. E aí disse, eu já sei como é que a gente vai resolver isso. Eu separo, volto para o banco e vou tocar de novo a minha vida de onde eu tinha saído. Na hora da crise, né? E aí nesse dia, de madrugada, que eu sentei a Nath assim na cama para conversar, para dizer que eu queria separar, que eu queria divorciar, que tinha sido equívoco tudo aquilo, que a gente tinha realmente se precipitado. Aí ela chegou para mim e falou assim, eu fui convidada para fazer um curso, que era o curso Casados para Sempre, né? Isso em 2007. 2007, vocês estavam ainda na direção, né? 2007? O meu certificado foi assinado por eles, né? É verdade. Então, em 2007 a gente fez o primeiro curso. E durante aquele curso, a Nath chegou para mim e falou assim, Beto, são 14 semanas. 14 semanas a mais ou 14 semanas a menos não vai mudar muita coisa na tua vida, nessa tua decisão de querer separar. E aí ela teve essa clareza, que na época eu não tive. Ela chegou e falou assim, você está misturando tudo e está colocando num saco só. Na verdade, a parte profissional, financeira da empresa que não deu certo é uma coisa, nosso casamento é outra. Sendo que na hora, acabou que eu misturei tudo. Aí ela disse, você está misturando tudo, então topa essas 14 semanas? Eu falei, 14 semanas a mais ou 14 semanas a menos, não vai mudar nada na minha vida. Eu topo fazer. Topei o desafio de fazer o curso.
E quando foi na quinta semana, na quinta aula, na lição de perdão, foi muito forte para mim, sabe? Muito forte. E por acaso, hoje à noite a gente vai falar sobre perdão. E foi exatamente a aula do Casados que fez toda a diferença na nossa vida, na minha principalmente. Naquela aula ali, eu entendi que se eu quisesse mudar de vida, né? Se eu quisesse transformar minha vida, eu poderia me arrepender de tudo que eu estava fazendo errado. Poderia confessar aquilo, largar aquilo, zerar a conta e começar uma nova vida. Naquele dia eu entendi isso. Quando eu cheguei em casa depois da aula, sentei com a Nath e aí falei tudo o que estava acontecendo com esse retorno nosso de Salvador para Fortaleza. Que eu não estava bem, que eu estava bebendo muito, estava saindo muito, estava farreando, adulterando, disse tudo para ela. Sentei ela e aí ela começou a chorar, eu também, e aí ela chegou para mim e falou assim: você quer uma chance? Você realmente quer uma chance? Aí eu falei: quero. Aí ela disse: então se você quer uma chance, então nós vamos recomeçar. Nós vamos zerar a conta e vamos avançar. Depois desse curso, eu comecei a frequentar uma igreja lá em Fortaleza, a igreja Comunidade Cristã Videira, pastor Costa Neto. E fui conhecendo um pouco da palavra. Fui começando a frequentar, começando a andar com aquelas pessoas. E quando foi em julho de 2008, eu decidi me batizar. Em julho de 2008. Junho, 28 de junho de 2008. No dia que eu me batizei, eu já tinha tomado uma decisão de não trabalhar mais ali na empresa do pai da Nath. Quando eu comecei a andar ali na igreja, comecei a ouvir a palavra e receber a palavra, Deus falou muito forte comigo na Semana Santa de 2008, eu lembro exatamente que foi isso, Semana Santa de 2008, quando eu voltei decidido. Eu peguei a chave da empresa, entreguei para o meu sogro, agradeci para ele, tudo que ele tinha feito, o investimento que ele tinha feito em mim, a oportunidade que ele tinha me dado, mas que realmente eu ia devolver, que eu não ia trabalhar mais na empresa, porque era uma empresa familiar, e que aquela empresa tinha muito cacique para pouco índio. E que, na verdade, eu era um dos índios, né? Porque na empresa familiar tinha os irmãos da Nath, tinha os primos da Nath, ou seja, tinham os filhos, né? Os filhos dos donos. E eu era agregado empresa familiar. Então eu cheguei e falei: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair. E aí nessa época, gente, que eu mergulhei mesmo, meu sogro olhou para mim e falou assim: Beto, e tu vai fazer o quê? Tu vai trabalhar com o quê? E eu confesso para vocês que naquele dia eu não sabia com o que eu ia trabalhar. A única certeza que eu tinha no coração era que naquela empresa eu não deveria ficar. Era um negócio muito interessante, porque era uma convicção muito forte. E aí eu entreguei a chave sem ter nada engatilhado, né? Não tinha nenhum emprego, não tinha nenhuma empresa, não tinha nenhum negócio engatilhado. E aí eu combinei, obviamente, antes de fazer isso com a Nath. Eu falei: Nath, continua trabalhando com teu pai, porque aí já é o ambiente que você já estava acostumada. Me libera, eu vou me liberar do trabalho e eu vou procurar outra oportunidade. Então a gente fez um acordo, ela topou, ela acreditava que na hora que eu me liberasse eu ia atrás de outra oportunidade e que daria certo. Querido, depois desse acordo, depois que eu disse isso para o meu sogro, eu peguei e entrei num período que eu chamo de ano sabático. Eu entrei no meu sabático, foi na hora que eu dei o meu mergulho, que o pastor comentou. Eu dei o meu mergulho ali em Cristo naquele momento, naquele período, e eu não queria saber de outra coisa. Eu só fazia, era ler a palavra, eu ficava louvando, adorando. Eu passava 2 horas, 3 horas às vezes de joelho à tarde, em casa, só adorando e orando e pedindo a Deus que Deus cuidasse da minha vida, que Deus abrisse uma porta. E mesmo sem ter nada, eu nunca tive tanta paz na minha vida como naquela época. Gente, eu não tinha nada. Pra você ter ideia, eu devolvi o celular que eu usava, que era da empresa. Um amigo meu me deu um telefone ele me deu o aparelho e tinha R$20 de crédito por dia. Ele falou: Beto, fica pelo menos com esse telefone, pelo menos se tu quiser ligar para mim, se tu quiser ligar para alguém, tu ligar, porque nem telefone eu queria. Pra ter ideia de como é que eu tava. Tava assim, era direto, era assim, calça jeans, blusa de malha, e eu ficava imerso na palavra e obviamente conversando com algumas pessoas procurando a oportunidade.
No dia do meu batismo, no dia 28 de junho de 2008, foi a coisa mais linda do mundo. Quando eu cheguei em casa, eu sempre estava trabalhando, sem nenhuma perspectiva. Na hora que eu entro em casa, está a minha carteira de trabalho assim em cima. Eu peguei a minha carteira de trabalho e fiz um registro, sem saber nem direito o que é que eu estava fazendo. Porque, na verdade, foi um ato profético que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, mas foi completamente movido pelo Espírito Santo. Eu peguei minha carteira e fiz lá na parte de empresa. Eu peguei e escrevi, né? Empresa, botei. Comunidade Cristã Videira. Eu com a caneta escrevendo. Aí tem lá, endereço. Eu botei Rua Deuteronômio, número 28. Que fala sobre obediência. E as bênçãos da obediência. E as bênçãos da obediência. Cargo, eu botei servo, fiel e obediente. Data de admissão, 28 de junho de 2008. Assinatura do empregador. Aí eu assinei, Jesus Cristo. É um fraco. Aí eu assinei. Peguei um patrão top. Sabia nem o que eu estava fazendo. Essa aqui, quando viu o documento, ela falou assim: meu Deus, o que é que tu está fazendo? A Nathalie, quando viu, escrevendo nada. Ela saiu do quarto, ela estava no primeiro banco, quando ela saiu do quarto, eu estava na sala, assim, escrevendo na carteira. Na hora que ela olhou, ela falou assim: pirou de vez. Né? Pirou de vez. Ela disse: Beto, e se você precisar pedir um emprego? Tu vai ter que ir na segunda via, porque se tu chegar com essa carteira para pedir emprego, insanidade, né? Na boa, meu amigo, ó, a gente retorna para você. Devolvi a carteira e ia embora, né? Maluco, apareceu um maluco aqui na minha frente. Ela falou: tu vai ter que fazer a segunda via da carteira. Aí eu olhei para ela e disse assim: Nath, eu nunca mais vou precisar assinar minha carteira. Mas, a partir de hoje, eu vou assinar muitas carteiras. Glória a Deus. Eu disse isso pra ela. Rapaz, só Jesus mesmo, negócio desse. Não tinha nada engatilhado. Se você tinha alguma coisa engatilhada assim, só pra poder estar com a esperança naquilo, não tinha nada. Era mesmo que olhar assim, pronto, olhar pra esse telão e ter fé em alguma coisa que tinha aí, ó. Tinha aquela janelinha ali. E aí, gente, isso foi em junho de 2008. O tempo foi passando, eu comecei a receber vários convites de várias empresas para eu ser sócio e entrar para poder operar a empresa. E um desses convites foi o Coco. Foi o Coco Bambu aqui de Brasília, que eu fui convidado. E eu assinei aquele contrato em novembro de 2008. E eu entrei, gente, nessa empresa sem ter R$1. Eu fui chamado para ser sócio. O sócio fundador me emprestou todo o dinheiro. E eu entrei só com trabalho. Aí na hora que eu falei para a Nath, eu estou indo para Brasília porque o Alfredo me chamou para ser sócio da empresa. E a gente assinou o contrato, assinei em novembro o contrato. E em dezembro de 2008 eu pousei aqui para poder morar aqui e construir o restaurante. E aí na hora que eu cheguei em Brasília, aí agora a Nath vai contar o que aconteceu. Sete meses atrasado. Vocês estão vendo? Eu fico cronometrando, porque senão ele vai se embora. Eu vou parar, viu, Beto? Foi mesmo. Não, tem não. Sou diligente. Então, gente, Beto veio para Brasília, né? E aí, nesse período, ele ficou tocando a obra, a construção do Coco. E eu fiquei em Fortaleza, porque nós tínhamos feito um acordo e eu precisava suportá-lo, no sentido da palavra, de trazer suporte para aquele momento onde ele estava tocando a obra e eu fiquei em Fortaleza trabalhando para auxiliar. E quando ele veio morar em Brasília, eu lembro que o primeiro sentimento que eu tive no meu coração foi de um aperto muito grande. Mas ele dizia: Nath, eu não vou abrir mão dessa oportunidade. Eu estou sentindo que essa é a oportunidade. E aí ele veio. E eu lembro que nesse período, quando ele veio para Brasília, a gente tinha um acordo que pelo menos uma vez a cada mês a gente precisava encontrar. Mas era muito estranho, porque toda vez que eu encontrava o Beto, parecia que o Beto que eu tinha casado de novo depois de um curso, né, era completamente diferente. E eu percebi que ele estava muito distante de mim. E ele começou a andar com as pessoas na época, né, daqui de Brasília, começou a andar com a galera que era solteira, começou a ter um estilo de vida solteiro, inclusive com a aliança guardada em casa, e ele tinha essas duas vidas.
aqui e acolá ele soltava umas sementes a respeito do nosso casamento. Ele dizia, Nath, você tá tão bem aí, Nath. E nessa época, eu tinha um restaurante que levava meu nome, que era o Nathalie Bistrô, que era um restaurante dentro de uma loja de vinhos, e que ele estava no auge do sucesso. Então eu ganhava muitos prêmios pela Veja, era o melhor restaurante, era o restaurante mais sofisticado da cidade. Então assim, eu estava no auge profissional da minha vida. E eu lembro que era muito esquisito, porque o cartão de crédito que o Beto usava em Brasília, a conta chegava lá. E quando eu pegava a conta, eu via boate, eu via umas coisas assim meio toscas, sabe? Eu digo, estou bancando o cara para farrear. Coisa doida, mas tudo bem. Quando eu questionava ele, ele dava aquela volta, né? E aí ele lançava sempre a possibilidade de uma separação. E eu percebia que ele estava semeando uma possibilidade de divórcio. E eu, com aquele novo conhecimento, porque eu tinha feito um curso que falava de princípios, de valores, da família, do casamento. No final do curso, eu lembro que nós fizemos uma renovação de votos. Eu digo, gente, não é possível. Ele esqueceu tudo. Em tão pouco tempo, tem 6 meses que a gente acabou. Mas a Bíblia nos fala, e há um ditado popular que diz, diga-me quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? A Bíblia também nos instrui em Provérbios que as más companhias corrompem os bons costumes. E aí ele começou a sonhar com a possibilidade de algo que ele sonhava desde quando era criança, e que ele olhava e ele via que estava muito próximo. Que o que era? Ele jovem, com dinheiro e a possibilidade de muitas conquistas. De mulheres, de farras, de viagem. Então ele disse, cara, no meu contexto novo, a Nath não cabe. Então, uma vez ele foi para Fortaleza e eu tinha umas estratégias, né? Então, uma das estratégias era que toda vida que ele ia para Fortaleza, eu juntava ele com a nossa turma do Casados. Porque eu acreditava e acredito muito no contágio social, né? Com quem você anda, você é influenciado. E eu lembro que uma das vezes eu fiz um jantar lá em casa e os 6 casais estavam liberados para engravidar. E o meu sonho era engravidar. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas acho muito importante falar, é que na minha cabeça, casamento era algo que era a prova de bala. Por quê? Os meus pais casaram muito jovens. A minha mãe tinha 15 anos e meu pai tinha 19. Com 22 anos de idade, a minha mãe tinha 4 filhos. E meu pai já tinha passado por muitas crises. Então meu pai ficou rico, ficou pobre. Meu pai teve depressão, ficou bom na depressão. Meu pai teve filho fora do casamento, minha mãe aguentou. Minha mãe descobriu várias traições, meu pai e aguentou. Então, na minha cabeça, a instituição casamento era a prova de bala. Se me dissesse, aonde eu fui criada, a forma que eu vivi e a forma que eu vi, era que casamento suportava tudo. Então, quando o Beto falava para mim que qualquer crise que tinha entre nós dois, ele disse assim, vamos separar. Não entrava na minha cabeça. Eu disse assim, como separar? Por isso? Não. Vamos separar por isso, não. Porque eu tinha aprendido que o casamento suportava tudo isso. E voltando para o jantar, e aí chegou nesse dia do jantar, todas as meninas empolgadíssimas, já estavam tomando ácido fólico há não sei quanto tempo, já tinham feito todos os exames, já tinham feito todos os processos, as contas, as contabilidades, do que ele quer gastar, o que ele quer investir, tudo. E eu digo, meu Deus, eu estou na fase de tentar convencer o Beto que eu tenho um filho. Você já está nesse processo todinho. Mas Deus é muito generoso, Ele conhece o nosso coração, né? E Deus sabia o desejo que eu tinha de ser mãe. E nessa noite, o Beto, todo mundo decidiu orar para que Deus cumprisse uma promessa das mulheres engravidar naquela noite. E eu olhei para o Beto e disse assim, Beto, e aí, vamos tentar? E aí ele, no afã da emoção, disse, seguinte, hoje é domingo, amanhã eu estou indo embora, só vou te dar essa chance. Nós tínhamos 4 anos de casado. Todo tipo de manobra que vocês puderem imaginar, eu fiz. Todas.
Mas quando o Beto ia chegar naquele ápice do processo, ele me jogava fora da cama, ele me empurrava, ele cortava o coito, ele fazia tudo que pudesse imaginar para eu não engravidar. Quando ele disse aquilo, eu disse, rapaz, acho que vai dar certo. Bem, a palavra de Deus diz que nós nascemos para coabitar, não é isso? Sede fecundos, coabitem. Coabitem, meu povo, é uma palavra bonita para dizer façam sexo. E naquela noite nós fizemos sexo, não foi, meu filho? 30 dias depois eu descobri que estava grávida. Fez certeza, né? Pá. E aí, 30 dias depois eu ligo pro Beto e conto para ele a novidade, que eu estava grávida. O Beto disse... A primeira coisa que ele fez, que ele respondeu quando eu disse que estava grávida foi: que besteira foi essa que tu fez? Eu tô falando besteira, mas o tempo foi eu. É aquele que começa com M? Sabe qual é? Eu disse, como assim tu disse? Que besteira eu fiz? Mas eu não fiz sozinha não, foi nós dois juntos. Mas Nathalie, nós estamos numa crise, nosso casamento é um fracasso e tu inventa de ter um menino. Aí eu disse, meu Deus, será que eu tô falando com a mesma pessoa que me deu um ok? Mas tudo bem, vamos lá. E aí ele disse pra mim o seguinte: Nath, então já que você fez essa besteira, fecha tudo aí e vem-se embora para Brasília. Eu tinha aprendido que existe uma missão chamada família. E eu estava sob aquela missão. Então eu fechei os negócios, o auge do sucesso, e vim embora para Brasília. Só quando eu cheguei em Brasília, eu descobri que eu era um peixe fora d'água. E aquele contexto que eu estava... Primeiro eu vim frustrada, né? Porque você abrir mão de um sucesso profissional não é fácil. E eu vim. Quando eu cheguei em Brasília, eu vi que o Beto tinha uma vida de solteiro. Eu disse, oxi, como assim? Ele tinha uma vida de solteiro. E quando eu cheguei em Brasília, eu acho que eu fedia. Porque se o Beto tivesse sentado aqui, e eu sentava do lado dele, ele levantava e saía. Eu digo, meu Deus, mas que coisa esquisita, rapaz. Ele não conseguia ficar perto de mim, não conseguia. E eu naquela luta, naquela peleja, me sentindo muito rejeitada, muito abandonada, eu comecei a sangrar. Eu disse, eu vou perder essa criança. Vou perder essa criança, e cada vez me sentindo muito mal. Até o dia que nós fomos para o hospital, eu estava tendo um descolamento de placenta, precisava de repouso absoluto. E eu lembro que nesse período a gente morava num apartamento de 20 metros quadrados, né? Teve um dia que eu fiquei tão insana que eu peguei cotonete e fui limpar os cantos das paredes. Porque eu não tinha o que fazer. E eu saí cutucando todos os rejuntes do canto da parede. Mas entendendo que eu estava sob a mesma missão. Eu entendia que eu precisava fazer tudo o que eu pudesse, que eu tivesse de força, para não perder o que eu achava que tinha muito valor, que era a família. E chegou um dia, eu tive esse problema, fui para o hospital. E aí no dia seguinte eu disse pro Beto, por favor, meu bem, você vai trabalhar, eu vou ficar em casa descansando. Nesse período eu ajudava de vez em quando lá no corpo, tirava café, tirava chopp, atendia na recepção, tudo que podia eu estava lá auxiliando. E nesse dia o Beto, quando eu cheguei no coco, eu tinha combinado com ele que a gente ia para a igreja, nós estávamos no processo de buscar a igreja. Quando eu cheguei na igreja, existia um ser humano chamado Beto. Ele estava completamente embriagado dentro de uma roupa. Eu não reconheci. Quando eu olhei para ele, eu disse, o que aconteceu? Ele disse, não fala comigo. Eu digo, oxi. Não me force a viver o que eu não quero. Quer ir para a igreja, vá sozinha. Eu digo, pronto, encapetou. Literalmente. Eu olhei para aquela cena, eu disse, vou lá para dentro do escritório conversar com minha mãe para me acalmar. Eu tinha passado a noite no hospital sangrando. Eu não podia ter fortes emoções, eu ia perder aquela criança. Fui para dentro do escritório, fiquei conversando com minha mãe. De repente eu saio e procuro o Beto. Cadê o Beto? Chego na recepção, não, o Beto se arrumou e foi com os amigos dele para a festa. Foi o quê? Aí eu entro dentro do escritório e digo, fulano, com sócio Beto, puxem nas câmeras. A menina disse que o Beto saiu. Aí ele puxou nas câmeras, quando a gente vê, lá tá o Beto, ó, se arrumando no elevador, botando a blusa pra dentro, e foi-se embora pra festa.
Naquele momento, eu disse para mim, chega. Todas as minhas forças, toda a minha energia, toda a minha convicção, toda a minha certeza foi por água abaixo. Liguei para os meus pais e disse, estou voltando para casa. Fui no apartamento, peguei minhas coisas, não eram muitas, um apartamento muito pequeno, fui embora para casa e ali começou o meu processo. Voltar para a casa dos pais dá uma sensação de fracasso e retrocesso. Principalmente quando você volta num processo de divórcio. Mas o primeiro sentimento que eu tive foi de alívio. Eu saí de um lugar onde eu era rejeitada, que eu era abandonada, que eu fedia, que a pessoa não conseguia ficar perto de mim, e fui para um lugar onde eu era acolhida, cuidada e amada. Então o primeiro sentimento que eu tive foi de alívio. Passou. Só que dentro desse processo, existiu algo muito poderoso que eu acredito que Deus vai ministrar aos nossos corações. Porque dentro desse processo, quando eu voltei para casa, muitas coisas começaram a acontecer comigo, Nathalie. E o mais interessante de tudo é que esse processo aconteceu comigo, em lugares muito secretos, sem interferência de nenhum homem, de nenhuma mulher, mas somente minha com Deus. E quando eu voltei para casa, eu comecei a pedir a Deus, Deus, prepara um homem para mim. Porque eu não quero ser mãe solteira. Eu não quero ficar sozinha. Então, só prepara um homem para mim. Um homem que ame o meu filho como se fosse dele. E era muito interessante porque quanto mais eu orava, mais na televisão aparecia assim: padrasto abusa enteado. Padrasto espanca enteado. Padrasto sequestra enteado. Gente, tudo quanto era bagaceira relacionada a padrasto aparecia na televisão, no jornal para eu assistir. Resumindo, comecei a dizer para Deus, eu não quero mais ninguém não. Vou ficar mãe, solteira, não quero mais ninguém. Mas nós não temos esse DNA, né? Nosso DNA é para estarmos juntos. DNA é fisiológico. E nesse período, nós voltamos ao plano original. Ficamos muito amigos, eu e Beto. Muito amigos. Eu lembro que todos os dias nós nos falávamos no telefone. Ele me deu um Nextel na época. Eu fiquei em Fortaleza com o Nextel. Quando o Nextel tocava, meu pai dizia, dá vontade de vomitar. Quem é? Esse aí que tá ligando pra ti? É o cara lá? Eu digo, pai, eu sei que o senhor tem todo o direito, pai, de não gostar dele. Eu também teria muita raiva dele se alguém fizesse isso com minha filha. Mas deixa eu te pedir uma coisa, pai. Aqui no meu ventre tem um ser que é dele. Ele não precisa ouvir nada que o senhor tem para falar, principalmente se for mal. Então eu queria lhe pedir, no fundo do meu coração, não fala mal dele, não. Para mim já é o suficiente saber que eu não fui bem sucedida no meu casamento e que a minha escolha não foi boa. E foi interessante porque a partir daí eu também comecei a me posicionar. Comecei a dizer, olha, o limite é até aqui. E eu lembro que dentro desse processo, para criar limites, eu também vivi um processo de... Eu virei para mim mesma, sabe? Então, eu não saía de casa, eu não ia com as amigas, eu sou de Fortaleza, Fortaleza é minúsculo. Eu não estava em nenhum lugar, não. A minha vida era, eu ia trabalhar na empresa com os meus pais e voltava para casa. Ia trabalhar, voltava para casa. E eu lembro que nesse período eu ficava muito pedindo que Deus falasse comigo, né? Mas de forma muito clara. E eu tinha duas amigas minhas que eram amigas de oração, e toda vida que elas iam para um monte ou para as vigílias, eu dizia, rapaz, eu vou lá. Eu vou lá, porque as irmãs de oração, Deus vai usar para falar comigo, né? As profetinhas do Senhor, vou lá. Aí eu ia orar. Quando eu chegava nas profetas, começavam a charamanaia, o povo falando em línguas e aquele negócio, eu digo, fala Jesus, fala comigo. Estou aqui pronta para ouvir quem é o homem que eu vou casar. E eu lembro que quando as irmãzinhas começavam a orar, elas diziam assim, irmã, grande é o mistério. Profundo, muito profundo. Falem mais sobre isso. E nada. Aí eu disse, não é porque a irmã não está muito ungida. Eu vou do irmão José, que o irmão José vai falar. Chegava lá no irmão José, começava a orar, levantava aquele clamor, orava, e dizia, Deus, fala comigo. Aí o irmão dizia assim, irmã,
Deus manda te falar que Ele está falando e trabalhando contigo no silêncio. Parece que eles não estão muito ungidos, não. Vamos lá na irmã Cristina. A irmã Cristina vai falar. Eu lembro que quando eu fui nesse dia dessa oração, tinha umas 30 pessoas. Mas eu disse, rapaz, eu vou sentar do lado da irmã Cristina. Porque quando eu sentar assim do lado dela, eu vou ser a primeira que ela vai falar. Mentira, ela falou com todo mundo. Quando foi no final, ela pega na minha perna e diz assim, varoa, Deus manda te dizer que Ele de fato está trabalhando no silêncio. Eu disse, muito bem, continue. Aí ela apertou mais a minha perna e disse assim, mas descansa, porque Deus tem preparado para ti um pastor, um homem que tem um coração como o de Davi, quebrantado na presença de Deus. Rapaz, eu disse, pronto, tô feita. Não cheguei nem em casa, do carro eu liguei pro Beto. Beto, deixa eu te contar. Acabei de sair de uma oração do fogo. A irmã mandou dizer que eu vou casar com um pastor. Foi a primeira vez que eu vi glória a Deus do Beto naquela época. Glória a Deus, Nathalie, nosso filho vai ser criado por um pastor. Rapaz, Nathalie, que notícia boa você está me dando. Um alívio para o meu coração, saber que nosso filho vai crescer criado por um homem com princípios. Eu disse, rapaz, só assim para aumentar um glória a Deus de ti, né, Beto? E aí eu comecei o meu processo de orar para o meu pastor. Cadê esse meu pastor? Cadê esse meu pastor? E eu orava. E era muito interessante, porque nos meus dias de angústia, eu detestava, aliás, eu detesto até hoje, vitimização. Eu não consigo, eu não conseguia ficar no lugar de vítima. Não conseguia. Então, quando o desespero batia na minha alma e que a minha fé enfraquecia, o que é que eu fazia? Corria para o banheiro. Ligava o chuveiro. E eu lembro que esse banheiro era um lugar muito especial meu com Deus. Muito especial. No apartamento da minha mãe, eu entrava no banheiro e assim, na parte assim, lá de cima do banheiro tinha uma vidraça. E a minha visão, essa vidraça, esse vidro, eu só tinha a visão do céu. Então, ou eu vi o céuzinho azul, ou eu vi as nuvens passando. Mas ali era um lugar muito especial. Porque muitas vezes eu entrei naquele lugar com a minha alma batida. E eu saí daquele lugar com o meu espírito glorificando. Então eu entrava naquele lugar, tinha dias que eu entrava, me ajoelhava no chão, pendurava minha mão aqui na barriga e só chorava. Dizia assim, Deus, hoje está difícil. Está difícil. Porque além do mais, eu ainda tinha que consolar o Beto. Porque quando ele brigava com a namorada dele, ele me ligava. Ele dizia, Nath, rapaz, a menina está querendo minha atenção. Eu disse, pelo amor de Deus. É o mínimo que a moça quer, é sua atenção. Você está namorando com a moça. E a moça está lhe pedindo atenção, você não quer dar? Eu fico solteiro. Nem tu que está carregando o menino meu na barriga, não fica me cobrando atenção. Essa menina está querendo minha atenção. E eu tinha que ter todo um domínio próprio. Mansidão, sabedoria. Para saber lidar com toda aquela situação. E ali eu comecei a pedir muito a Deus, que de fato me revelasse quem era esse rapaz. Esse homem que Deus estava preparando para mim. Fui sempre ocupando minha mente, não me percebi. Durante muitas vezes eu olhava e dizia assim, cara, minha barriga está crescendo. E eu lembro que um dia eu estava muito desanimada, muito triste. Porque nesse período, eu acordei um dia e eu vivi como se fosse um déjà vu, como se Deus estivesse colocando na minha frente a minha história, a história da minha vida, e eu me senti muito fracassada, muito impotente, sabe? Eu me senti muito vulnerável, muito desprotegida, e eu olhava para minha barriga e eu pensava, cara, e agora? Quando esse menino crescer, que ele vai fazer pergunta de menino, como é que eu vou responder? Como é que eu vou conseguir realmente criar esse menino para que ele não seja mimado? Eu estou na casa dos meus pais. Então, quando eu olhava para o futuro, era um lugar muito sombrio para mim. E aquilo me abatia demais. Então, vocês imaginam que a mulher grávida, quando ela
sente alguma coisa, tudo é muito potencializado, né? E aí eu lembro que um dia eu estava muito, muito abatida. Eu já estava com 7 meses de grávida. E aquele dia, Deus não falava comigo. Não falava. E Deus tinha muitas formas de falar comigo. Mas aquele dia, tudo que eu pedia para Deus era para ouvir a voz dele. E o silêncio de Deus me deixou maluca. Eu disse, tá bom, Deus, se o Senhor não quer falar comigo, então vamos fazer o seguinte, eu vou para a igreja. E o Senhor vai falar comigo. Eu fui para a igreja. Cheguei na igreja. O louvor não tinha nada com nada. Aí eu disse, é a palavra. Deus vai falar comigo na palavra. O pastor começa a pregar. Nada. E eu disse, meu Deus, e agora? Não tem oração nas irmãs? Vim para a igreja, o Senhor não falou. O louvor não falou comigo. Eu não sei mais o que fazer. E eu lembro que quando terminou o culto, eu entrei no carro. O carro estava estacionado assim num lugar mais seguro. Eu entrei no carro, cansada, abatida. E aí eu coloquei a minha mão assim sobre a minha barriga. E eu disse, poxa Deus, o Senhor sabe o tanto que eu estava precisando de uma palavra tua hoje. O Senhor sabe, a tua palavra diz que antes da gente orar, o Senhor já sabe o que a gente vai pedir. E o Senhor sabe que a minha alma está muito abatida hoje. O Senhor podia me dar um refrigério. E eu lembro que na minha mente, no meu espírito, uma voz dizia assim, aumenta o som. E eu não entendi. Eu disse assim, poxa, aumenta o som? Como assim? Esse CD que está tocando aí, está tocando há uns 2 meses. Como aumenta o som? E a voz repetia de novo, dizia, aumenta o som. E eu disse, ok, vou aumentar o som, mas o que você quer que é o som? Não estou entendendo. Ele disse, aumenta o som e escuta essa música. Porque é o que eu vou fazer na tua vida. Eu não sou cantora profissional. Mas eu gosto sempre de cantar essa música porque eu acredito que, cantando ela, o louvor ele ministra a nossa alma. Como naquele dia ministrou. E eu lembro que eu fechei meus olhos, fiquei ali naquele meu momento, naquela minha conexão, e eu entendi que o céu começou a descer naquele quarto, naquele carro. E eu estava sozinha naquela noite. E eu queria te levar para esse lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pode soltar a mão do seu marido, da sua esposa. Aquele momento foi um momento meu com o Senhor. Onde Deus trazia uma nova esperança para a minha vida. E eu entendia que era um momento individual, onde Deus precisava trabalhar algo muito poderoso na minha vida, chamado fé. E eu aumentei o som, e a música diz assim, não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver a tua família se acabar, a tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, bendito serão teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. E naquela mesma noite, quando Deus ministrou esse louvor no meu coração, Deus me encheu de uma nova esperança. E Deus disse assim para mim, filha, ainda que os teus olhos não vejam,
ainda que a circunstância possa dizer contrário. Eu sou um Deus de milagre. E eu quero me revelar para você de uma forma muito intensa. Eu quero me revelar para a sua família. Eu quero me revelar para esse novo tempo, através da sua vida. Em Lucas capítulo 17, Deus fala assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas, ai da pessoa por meio com quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no seu pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a minha fé. Sabe o que Deus começou a ministrar no meu coração? Que a prática da fé, a prática de perdoar é uma prática da fé. O nosso processo de perdão nunca vai ser humano. Isso não está na nossa carne, isso não está no nosso DNA, isso não está na nossa alma, isso está no nosso espírito. E coisas espirituais são discernidas de forma espiritual. Quando Deus falou para os discípulos que eles precisavam perdoar 70 vezes 7, o que foi que os discípulos pediram para Ele? Nos dá fé, Senhor. Quando Deus ministrou aquele louvor ao meu coração, eu disse, Deus, me dá fé. Me enche de fé. A partir daquele dia eu comecei uma oração incessante pela vida do Beto. Eu digo para vocês que foi uma das maiores experiências de fé que eu tive na minha vida. Porque todas as vezes que eu orava, a situação piorava. Todas as vezes que eu orava pelo Beto, meu coração se endurecia a respeito de tudo que ele tinha feito comigo. Parecia que quando eu orava, via na minha cara, escancarado. E aí, você vai continuar? Ele te traiu várias vezes. E aí, tu vai continuar? Tu vai perdoar? Esse cara que quando tu ajudou, estava contigo quando ele melhorou de vida e te deu um pé na bunda. Vai ajudar? Vai mesmo perdoar? Quando ele tinha depressão e a cabeça dele não era boa, quem cuidou foi você. Quando ele ficou bom, ele te deixou. Vai mesmo perdoar? Na nossa vida, muitas guerras são travadas na nossa mente. Muitas guerras. E essas guerras, um dos dois vão prevalecer. Ou a nossa alma, ou o nosso espírito. Viver um processo de perdão não é um processo humano. E não é um processo de emoção. É um processo chamado fé inteligente. Eu orava e a situação piorava. Eu orava e a situação piorava. Mas eu dizia, Deus, eu quero uma porção de fé para hoje. E essa porção vai me levar até amanhã. E Deus não age com as nossas estratégias, nem com a nossa força, nem com o nosso braço. Quando Deus me entregou aquela palavra, Ele dizia para mim só para crer. E eu comecei a acreditar nos meus jeitinhos para a minha história mudar. Quem foi que disse que Deus precisa do meu jeitinho e do teu jeitinho? Quando nós damos o nosso jeitinho, a glória nunca é 100% para Ele. A gente divide a glória com outras pessoas, mas Deus nunca é isso. Deus quer a glória para Ele. Porque Ele é o único digno de honra. Ele é o único digno de glória e o único digno de louvor. E eu comecei a dar os meus jeitinhos e a coisa não mudava. Faltando 15 dias para o Caio nascer. O Beto tinha 3 namoradas ao mesmo tempo. Eu disse, Deus, a encrenca piorou. É tripla. E aí eu marquei o parto, eu liguei pro Beto. Eu disse, Beto, o Caio vai nascer. Eu tinha um desejo muito grande no meu coração, gente. Que o Caio, quando nascesse, ele fosse recebido pelo pai e pela mãe. E eu liguei pro Beto e disse, Beto, o Caio vai nascer tal dia. Eu queria muito que você viesse pro parto. Ele disse, Nath, não sei se eu vou.
Ou seja, piorou mais um cadinho. Não sei se eu vou. Eu disse, Beto, tudo bem. É só o nascimento do teu primeiro filho. Se não quiser vir, tá tudo certo. Mas nesse dia, eu fiz a oração mais poderosa da minha vida. Quando eu desliguei o telefone, a sensação que eu tinha era que todas as minhas forças tinham se esgotado naquele dia. Todas. Eu não tinha mais força para orar. Eu não tinha mais força para nada. Sentei no cantinho da cama. Encostei. E ali, eu fiz a oração mais poderosa da minha vida. Eu olhei para minha barriga e disse, 8 meses se passaram. Os meus olhos físicos só conseguem ver dor, rejeição, abandono. Ainda que o Senhor tenha uma promessa para mim, eu não consigo ver com os meus olhos físicos. Mas sabe de uma coisa, Jesus? Durante todo esse processo, eu te conheci. Durante todo esse processo, eu tive experiências sobrenaturais contigo. Sabe o que eu descobri? Que dentro desse processo, eu tinha aprendido a viver sem um Beto. Eu tinha aprendido a sobreviver se eu perdesse aquela criança. Eu tinha aprendido que eu era muito mais forte do que eu imaginava. Eu tinha aprendido que se o Beto voltasse, ia ser bom. Mas se ele não voltasse, ia ser bom do mesmo jeito. Porque durante todo esse processo, eu aprendi a ter um relacionamento genuíno com Jesus. E aí eu escorei na minha barriga mais uma vez e disse, Senhor, se o Beto voltar, tá bom. Se ele não voltar, tá bom também. Se o Senhor mandar um marido novo, tá bom. Se o Senhor não mandar, tá bom também. Eu aprendi, Deus, a viver em toda e qualquer situação. Mas uma coisa eu sei. E eu tenho convicção. Eu posso viver sem tudo. Mas eu não consigo mais viver e sobreviver sem a tua presença. Então, Jesus, eu vou descansar. Faz a tua vontade. E literalmente descansei no Senhor. As minhas forças não existiam mais. Não existia intervenção de homens. Não existia mais nomes, nem palavras, nem profecias. Nada. Mas existia um relacionamento, a qual eu aprendi a depender e confiar. E nesse processo de perdão, eu disse para Deus, Deus, não tem problema não, Jesus. E se o Senhor também quiser trazer ele, eu perdoo. E a gente vai começar do zero. E um dia, o Beto estava no coco bambu e... Gente, como é difícil para mim ouvir tudo isso, viu? Que eu fiz tanta besteira, sabe, assim, na minha vida, que fiz a Nath sofrer tanto, assim, sem merecer. Mas eu estava lá no restaurante e aí um cliente chegou lá no restaurante e me chamou com uma célula lá na casa dele. Era uma quinta-feira, eu disse que ia para aquela célula. Eu peguei a aliança, botei no bolso, peguei minha aliança que estava em casa guardada, botei no bolso. E cheguei lá,
para ouvir a palavra de Deus, né, naquele dia. A pastora que ia levar a palavra naquele dia era a pastora Thelma. Ela pegou a palavra que ela tinha preparado para ministrar. E aí, na hora que ela fez uma oração. Na hora que ela foi começar a ministrar, ela disse assim: Deus, eu preparei uma palavra, mas Deus está pedindo, eu não sei porquê, para poder ministrar outra coisa completamente diferente do que eu preparei. Ela dobrou o papel, botou dentro da bolsa dela. E depois que ela guardou, ela pegou, olhou para a gente e falou assim: abra sua Bíblia em Deuteronômio 28. Na hora que eu ouvi aquilo, na hora que ela falou, abre a tua Bíblia em Deuteronômio 28, que tinha sido a palavra que eu tinha registrado na minha carteira de trabalho, lá no dia do meu batismo, em 2008. Isso já era em 2010. Aí eu vi que era Deus nitidamente falando comigo ali, claramente falando comigo naquela noite. E ela, depois que ela falou sobre Deuteronômio 28, que fala sobre a obediência à palavra de Deus, ela pediu para ler Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, né? E aí na mesma hora eu lembrei da obediência, e na hora da mulher virtuosa eu lembrei da Nath. E naquela hora ali eu disse para Deus, eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Era a única coisa que eu falava, sabe? Eu vou te obedecer. Você está falando claramente comigo. Naquele dia, dentro daquela célula, quando terminou, porque eu estava muito tocado por Deus, eu liguei para a Nath, lá da casa desse meu amigo, desse cliente. E quando eu liguei para a Nath, eu falei: Nath, pega a tua aliança e coloca no dedo. Amanhã eu estou pegando o avião e estou indo aí, que eu quero falar contigo. Aí ela disse assim para mim: eu não vou colocar a aliança no dedo, mas você pode vir, aí você vai conversar com meu pai, vai conversar com minha mãe, e aí você vai pedir perdão para eles por tudo que você fez. Assim eu fiz. Na sexta-feira peguei o avião, fui para Fortaleza, almocei com meu sogro. Foi uma conversa no começo muito difícil, mas eu cheguei ali para realmente pedir perdão para ele por tudo que eu tinha feito, por todo o sofrimento que eu tinha feito a filha dele passar. Você imagina, você que é homem, você que é pai aqui, você receber sua filha grávida, divorciada e grávida na sua casa. Então eu cheguei para ele e falei: eu não tenho o que falar, não tenho o que justificar, a única coisa que eu tenho que fazer é te pedir perdão por tudo que eu fiz. Mas eu quero te pedir perdão e quero te pedir autorização para poder levar a Nathalie, minha esposa, e meu filho para Brasília, porque agora eu vou cuidar bem deles. Aí ele olhou para mim, aí disse assim: Beto, nessa idade que meus filhos estão, na verdade, eu sou muito mais amigo deles do que qualquer outra coisa. Na verdade, quem vai tomar essa decisão é ela, mas se ela quiser ir, está autorizado e está abençoado, né? Então pedi perdão para o meu sogro, pedi perdão para minha sogra. E quando foi no parto do Caio, no dia 30 de março de 2010, quando o Caio nasceu, eu estava lá no dia do parto. Foi um dos dias assim mais felizes da minha vida, que eu coloquei meu filho no colo e ali já estava com a decisão de voltar ao casamento, a decisão de cuidar da minha família. Quando eu fui para o cartório, eu registrei o Caio e já marquei o nosso segundo casamento, porque a gente tinha assinado divórcio. Então marquei o casamento. Quando eu voltei para a maternidade, eu entreguei para a Nath a certidão de nascimento do Caio e o agendamento do casamento. Quando foi no dia 10 de maio de 2010, a gente casou pela segunda vez. E quando o Caio fez 3 meses, aí eles vieram para Brasília. E dali para frente a gente começou uma vida completamente diferente. Glória a Deus. Uma vida... Uma vida completamente diferente ali com a presença de Deus. É por isso que eu sou tão apaixonado por Jesus, é por isso que eu sou tão apaixonado pela obra, é por isso que eu abro a minha casa para poder receber famílias dentro da minha casa, em célula, em Casados para Sempre. É por isso que a gente está aqui ministrando para vocês nesse final de semana, porque na verdade o que Deus fez na nossa vida é
é muito maravilhoso, sabe? É até difícil de explicar para vocês o que a gente vive hoje. Mas ao mesmo tempo que a gente vive isso hoje, a gente queria mostrar para vocês que nem sempre foi assim, sabe? Nem sempre foi assim. Da mesma forma que aconteceu com o Zé Carlos, da mesma forma que aconteceu com o pastor Márcio, da mesma forma que aconteceu na nossa vida, sabe? A gente acredita que pode acontecer na vida de várias pessoas, várias e várias pessoas. Então, esse testemunho da Nath é um testemunho muito forte. Quando eu escuto, eu me incomodo com tudo isso que aconteceu. E ela ter se fortalecido espiritualmente, ter sido capaz de perdoar, ter sido capaz de investir na família, de acreditar na família, de falar assim, vai ter jeito, sabe? Pela segunda vez, com tanta dificuldade. Com tanta dificuldade. E ela perseverou. Ela perseverou. Ela se fortaleceu em Cristo. Ela foi para um lugar que toda pessoa que está passando dificuldade tem que ir, que é aos pés da cruz, é para a presença do Espírito Santo. E eu creio na unção que está sobre a vida da Nathalie, sabe? Amém. Creio demais, creio demais. E eu quero falar agora direcionado aqui às mulheres. Se você, nesse momento, você precisa liberar qualquer tipo de perdão, eu quero te pedir que você se levante do seu lugar e venha aqui na frente. Eu vou pedir para a Nath fazer uma oração por você. Não fique constrangida, qualquer tipo de perdão que você precisar liberar, vem para cá. É muito interessante porque é um tema muito forte, de fato. É um tema muito forte. Vocês devem estar se perguntando por que tudo eles levam as pessoas lá para frente? Por que tudo eles pedem para levantar a mão? Sabe por quê? Deus precisa ver em mim e em você um negócio chamado passo de fé. Deus precisa ver em mim e em você uma ação. Sabe? Uma coisa que é muito clara para mim, é a edificação da minha casa. Deus confiou a mim. Ele disse, quando a mulher sabe, ela edifica a casa. Sabedoria não tem nada a ver com faculdade. Sabedoria tem nada a ver com diploma. Sabedoria diz respeito ao relacionamento com o Espírito Santo. Nath, como você fez isso? Humanamente eu nunca vou conseguir te explicar. Porque eu tenho certeza que humanamente isso jamais partiria de mim. Jamais. Gente, eu sou uma mulher de personalidade forte. Eu sou uma mulher que nasceu num berço financeiramente rico. Eu nunca me submeti a homem na minha vida. Nunca. Nunca me submeti. Para mim, homem traiu, tem que trair também. Esses eram os meus pensamentos. Se o cara aprontou, dá um pé na bunda dele. Ele não te merece. Esses sempre foram os pensamentos que pautaram os meus relacionamentos. Sempre. Tanto que eu terminava com um, começava com outro, terminava com um, começava com outro. Mas vivia sempre buracos enormes no meu coração, tristezas profundas, me sentia muitas vezes defraudada emocionalmente. Até o dia que eu cansei. Cansei de tanto orgulho. Sabe? Cansei de tantas histórias fracassadas. E eu disse para Deus, ok, Senhor, as forças se esgotaram. Mas sabe qual foi a força que esgotou? A da alma. A nossa alma grita, ela berra, ela quer justificar, ela quer fazer a coisa acontecer, ela quer se vingar. Mas o nosso espírito diz, não, perdoa. 70 vezes 7. Porque o nosso espírito se conecta com o Pai. Então, a mensagem principal que eu queria passar para vocês essa noite é que perdão não é algo humano. Perdão é algo espiritual. Perdão é um processo que você vai viver com o Espírito Santo. Amém, amém. Perdão é cruz. Isso é perdão. Não vamos conseguir viver isso
humanamente falando. Mas podemos fazer isso de uma forma racional. Se me dói, se eu sofro, se eu não durmo, se eu padeço, a dor está em quem? Em mim. Eu não vou passar o perdão mediante se ele pede ou não pede perdão, se ele se arrepende ou não se arrepende, se ele muda ou não muda. Merece. Na verdade, não é o meu marido que merece. Não foi o Beto que mereceu meu perdão. Eu mereci o perdão. Porque eu não ia ficar doente. Eu não ia tornar os meus dias tristes, um após outro. Eu queria voltar a ser feliz. Essa alegria que vocês veem em mim, gente, é o meu dia a dia, esse é o meu astral. É quem eu sou. E eu não queria deixar nenhuma situação ou nada que eu tenha vivido me abater dessa forma. Então, eu queria viver o perdão. Eu queria ficar livre daquela dor. E a Bíblia diz para nós que quando o fardo está pesado, prova com dele. Porque o dele é leve e suave. Meu fardo estava pesado de tantas dores, tantas mágoas, traições, abandono, rejeição. E quando eu decidi trocar o meu fardo com o de Jesus, eu não fiquei sem fardo. Mas eu trouxe para mim um suave e leve que Deus sabia que eu podia me sentir mais em paz. E aí Deus, depois do meu processo de perdão, Deus colocou em mim um amor pelo meu marido que eu nunca tinha vivido. Deus colocou em mim uma paixão pelo meu marido que eu nunca tinha vivido. Deus converteu o meu coração do meu marido. Deus trouxe unidade nos nossos sonhos, a nossa alma se conecta, o nosso espírito é pleno. Mas isso não partiu do Beto, partiu de mim. Eu não precisei esperar e pedir perdão. Eu fui lá e perdoei. E eu tenho certeza, gente, que aqui na sala tem mais gente que está carregando um fardo pesado. E que não teve coragem de se levantar e vir aqui. Mas eu quero te dar a última chance, nosso tempo já encerrou, de vir deixar o fardo que você vem carregando há alguns anos, há alguns meses, e que você venha deixar esse fardo aqui na frente. Amém. Pode trazer, traga o fardo, traga para cá, traga para cá. Pode trazer, não tenha vergonha não. Você está no lugar certo para fazer isso. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos, a Nath vai orar por vocês e eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que vieram aqui na frente. Eu creio num poder transformador. Eu creio que a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. A minha vida mudou em 15 dias. 15 dias. Depois disso tudo que a gente viveu, 15 dias depois dessa que a Nathalie descansou no Senhor. É por isso que a palavra que eu quero declarar para vocês aqui nessa noite, a chave que foi virada, foi quando a Nath descansou no Senhor. Foi quando a Nath descansou no Senhor. É por isso que o convite aqui para vocês chegarem aqui na frente, é para vocês pegarem esse fardo. Deixar aqui nos pés da cruz. A gente está simbolizando que aqui na frente a gente está diante dos pés, aos pés da cruz do Calvário, onde foi derramado o sangue de Jesus para poder redimir os nossos pecados e transformar as nossas vidas. E eu creio que esse lugar é milagroso. Eu creio que esse lugar é poderoso. Então, literalmente, quando a Nath estiver orando, deixe esse fardo aqui. Quando você voltar para a sua cadeira, você já vai voltar mais leve. Já vai voltar mais leve. Já é o início do processo. Pode receber a sua vitória por fé. Amém? Creiam. Amém. Creiam. A palavra de Deus diz que aquilo que nos alcançou, que nos trouxe cura, nos outorga para sermos ministros de cura. Amém? De mim não tem nada que seja bom. Absolutamente nada. Mas eu creio naquele que todos os dias eu convido para estar na minha vida. E nós sabemos que o processo de perdão ele precisa ser vivido de uma forma individual. Por isso eu queria pedir que vocês que ficaram sentados, por favor, fechem os olhos de vocês. Estejam nesse momento intercedendo pelas pessoas que estão aqui
necessitando de um novo tempo. Nós entendemos que chegou o tempo da estação. Existe um tempo para tudo acontecer. Um dia Deus me prometeu que Ele ia trazer para a minha vida para ser um homem que ia caminhar junto comigo, revelando a verdade a respeito de Cristo, e que esse homem seria um pastor. O ano passado eu ganhei meu pastor. Meu marido hoje é um homem consagrado a Deus. Nossa família tem sido uma família que tem inspirado. Nós temos feito trabalho na internet falando que é possível sim, não importa a situação. Então esteja em oração. E se você precisa viver um processo de perdoar o seu pai ou a sua mãe, que tem levado você a repetir o mesmo padrão de problema no teu casamento, vem aqui também. Você precisa deixar essa identidade e assumir uma nova identidade. Vive esse novo tempo. Amém? Primeiro eu queria parabenizar vocês por terem vindo aqui. Eu tenho certeza que eu vou falar uma coisa para vocês. As palavras do mundo, elas têm sido distorcidas. Mágica não é humano. Mágica é espiritual. E a palavra de Deus diz que quando nós temos um encontro com o Espírito e passamos por uma atmosfera do reino, a nossa vida vira como uma mágica. Como um passo de mágica. A gente acorda com dor, com taquicardia no coração. E acorda com o coração curado. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu creio em nome de Jesus que a mesma porção que me alcançou de transformar o meu coração, de me fazer ser uma nova mulher, uma mulher que se submete não só a um homem, mas se submete a um reino, a uma graça escandalosa que constrange. Eu quero ministrar a vida de vocês. Amém? Vamos no teu coração. Pai, toda ferida no coração dela, Jesus, toda ferida que fez o coração dela ficar duro, que o Senhor venha em nome de Jesus transformar o coração dela. Que toda alma abatida seja essa noite sobrepujada por uma graça sobrenatural. Que toda dor seja substituída por uma fé inabalável. E que toda incerteza seja também sobrepujada por uma fé inabalável. Pai, tudo que o Senhor um dia fez com que a minha vida fosse alcançada, Deus, eu quero ministrar em nome de Jesus sobre a vida de cada uma dessas mulheres. Deus, a mesma transformação. A transformação de caráter, a transformação de coração, a transformação de identidade. Pai, por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Faça com que essas mulheres se sintam abraçadas por Ti, Espírito Santo. Como uma brisa suave que traz o frescor da vida, Deus. Traz sobre a vida dessas mulheres. Deus, eu quero ministrar um sono reparador sobre a vida dessas mulheres. Que toda alma abatida seja fortalecida por um amor transbordante. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar que todas essas mulheres um dia vão segurar microfones e vão testemunhar a respeito de Jesus na vida delas. Que o choro pode ter durado até hoje, mas amanhã, ao amanhecer, todas elas vão acordar com um sorriso no rosto. Pai, em nome de Jesus, na cruz, Deus, o Senhor nos ensinou o maior perdão. Nós queremos sair desse lugar, Senhor, de sermos criatura e queremos nos tornar filhas. E como filhas, temos uma nova identidade. Como nosso Pai que perdoa, eu quero ministrar sobre a vida dessas mulheres a identidade de mulher que perdoa, mulher que está livre, mulher que está pronta para prosperar.
Tira, Deus, todo o coração duro e coloca um coração de carne. Muda, Deus, o DNA dessas mulheres. Muda, Jesus. Um DNA santo, um DNA puro, um DNA que, a partir de hoje, essas mulheres serão mulheres que vão consolar outras mulheres. Deus, em nome de Jesus, queremos gerar, Senhor, no mundo espiritual, Deus, a família e a restauração dessas mulheres. Queremos gerar no mundo espiritual, Senhor, alegria. Queremos gerar, Deus, no mundo espiritual transformação. Queremos gerar, Jesus, no mundo espiritual identidade. Queremos gerar, Deus, no mundo espiritual filhos abençoados. Queremos gerar, Deus, no mundo espiritual mulheres cheias do Espírito Santo. Queremos gerar, Deus, sobre essas mulheres, Senhor, uma identidade transformada. Deus, tudo é sobre identidade. Como um dia o Senhor transformou a minha identidade, Deus, transforma essas mulheres, Pai. Em nome de Jesus. E que elas se sintam confortadas, amadas, cuidadas, com o espírito fortalecido e a alma tranquila para o novo tempo que começa. Em nome de Jesus. Pra tentar ferir o valente